Millennials na América, sua fonte de informação sobre os principais acontecimentos aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto grave que afeta não só uma universidade, mas o futuro da liberdade acadêmica e da influência global dos Estados Unidos. O governo Trump anunciou a revogação de todos os vistos de estudantes internacionais da Universidade de Harvard, aqui em Massachusetts, impactando cerca de 6.800 alunos, 27% do corpo discente. Além disso, Harvard foi proibida de aceitar novos estudantes estrangeiros. No entanto, a Justiça Federal interveio e bloqueou a implementação dessas medidas, considerando-as uma violação dos direitos das instituições acadêmicas e dos estudantes. A decisão judicial garante temporariamente que os alunos internacionais mantenham seus vistos e que Harvard possa continuar admitindo estudantes de outros países. Os próximos passos aí envolvem uma batalha legal em curso. O governo Trump pode recorrer da decisão em tribunais superiores, enquanto Harvard e outras instituições apoiadas por organizações de direitos civis e educacionais planejam defender essa liminar. Além disso, há um esforço aí para mobilizar o Congresso e a opinião pública contra essa política do governo, com audiências marcadas para discutir o impacto econômico e cultural dessa medida. Eu estou aqui com o professor Rogério Melo Franco, que tem vasta experiência, tanto como aluno, como quanto professor na Professor. Universidade de Seattle, pesquisador, né? O cara tem muita bagagem e ele está aqui para explicar para a gente tentar entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, professor? Bom, o que está acontecendo, Diego, é algo, mais uma vez, né, talvez surpreendente, né, do governo Trump, de mudar uma tradição muito antiga da universidade, né, da universidade não, dos Estados Unidos, no caso, né, das universidades. Então, é uma questão ideológica, uma questão que envolve um conceito muito profundo de o que é a universidade, para que ela serve, para quem ela serve, né? E isso está em jogo, já fazia parte do discurso, né? Do Trump, do governo do Trump 1, né? E agora entrou desde a campanha, né? Para a eleição dele atual, né, já tava no ar, né? Já estava sendo discutida. Acho que a gente vai falar também do vice dele, que tem opiniões muito fortes a respeito, né, do projeto universitário dos Estados Unidos. Realmente é um tema muito quente, muito importante e que tem implicações não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Boa. Bom, isso tudo acontecendo porque começou, né, professor, com a administração Trump acusando Harvard de permitir o antissemitismo, né? Um rótulo aí aplicado a protestos contra as políticas de Israel. Desde 2010, grupos financiados por apoiadores de Israel têm mirado universidades americanas incomodados com esses movimentos aí contra as políticas do Estado de Israel, principalmente, né, vivendo o auge aí nesses últimos 2 anos com as ações lá, o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas, além disso, e talvez mais do que isso, professor, mas aí é a minha visão, posso estar equivocado, o governo está aproveitando para entrar nessas universidades e desmantelar uma estrutura ideológica que existe lá dentro, né? A tal da cultura woke que a gente fala tanto, né? Que tem raízes muito sólidas ali, muito profundas nas universidades americanas, né? Você acha, professor, que é só essa questão do antissemitismo, desses protestos aí, principalmente nos últimos tempos, ou vai mais além? Claro que vai mais além, vai muito mais além, porque todas essas questões que a gente tem discutido aqui no canal sobre o governo Trump vão além das próprias, né, dos próprios temas específicos, né? Tudo tem uma tintura ideológica, né? Eu acho que é importante as pessoas perceberem isso, que o governo Trump não é um governo isento, porque não existe governo isento, né? Então, existe né, um grupo de discursos que orienta, né, um governo como esse que a gente vê. A respeito das universidades, a gente viu o vice-presidente, né,
dizer que os professores eram os inimigos, né? Ele falou isso em plena campanha, né? Ele falou: os professores universitários são inimigos, né? Então a gente vê o que é que está acontecendo, né? É uma situação de guerra aberta e tudo vale, né? Assim como do lado das universidades, qualquer erro do governo Trump é um motivo para criticar o governo Trump. Qualquer motivo que o governo Trump tenha para criticar a universidade, ele também vai usar. Para enfraquecer a universidade, também vai usar. Essa situação de Israel só foi um pretexto, como você observou, né, para chegarem mais fundo nessas fortalezas democratas, né? A gente tem que fazer, né, chamar as coisas pelo nome, né? Essas universidades, principalmente essas imensas, né, com uma, né, grana incontável, dinheiro infinito, né? Essas universidades chamadas de elite, né? Que tem as Ivy Leagues, que são algumas, né, muito importantes, mas também algumas outras riquíssimas, né? Essas universidades, o discurso, né, mais comum é o discurso muito afeito à ideologia do Partido Democrata. Pois é, e muitas vezes essa galera, essa elite intelectual, né, dentro das academias aí, acabam ignorando algumas questões da classe trabalhadora, é algo que a gente tem abordado, mas realmente acho que você definiu, pô, brilhantemente, fortalezas democratas, né, fortalezas liberais, do wokeismo, né, e isso também não é bom. Essa é a merda da gente ficar no meio de extremistas, né, de direita e progressistas aí, porque falta pluralidade dentro das universidades. Isso é um fato. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente acompanhou é, alunos aí com um viés mais conservador, com uma ideologia mais conservadora, tentando organizar eventos dentro dessas universidades e não conseguindo, eventos sendo cancelados, né, figuras de direita tentando discursar, dar palestra dentro dessas universidades, não tinham espaços, né, realmente não é legal, Tinha também não é tumulto, né? legal, né, porque hoje até a gente vive esse momento, eu brinco assim, pô, eu sou da esquerda conservadora, porque eu estou terminando de ler um livro maravilhoso da Susan Newman, filósofa, que se chama Left is not woke, né? A esquerda não é woke, a esquerda não é esse progressismo radical. E é exatamente isso, né? O Bernie Sanders deu uma entrevista essa semana, né, professor? E ele criticou abertamente esse progressismo. Ele falou, pô, é uma ideia de que, pô, você é gay, você é maravilhoso, você é negro, você é maravilhoso. Não, eu quero saber pelo que você luta, o que você defende, né? E a gente Então, entra no coração do problema da universidade, né? Falando nisso, né? A gente vai falar nisso, né? Com certeza, ainda neste papo, mas as elites estão lá. As elites estão lá. A gente pode ter diversidade, mas muito pouca diversidade de origem de classe. Então, essa é uma questão que realmente. faz sentido ser dentro da universidade, professor, porque são demandas, são pautas que surgiram. Eu falei outro dia numa das nossas lives, surgiram nos subúrbios de classe média alta nos Estados Unidos, né? Partiram de mulheres brancas, muito altamente educadas, né? Então não são pautas que surgiram lá de baixo, na classe trabalhadora, né? Então esse é o grande conflito. O avanço dessa agenda woke dentro das universidades não beneficiou em nada a classe trabalhadora nos Estados Unidos, que ficou, principalmente depois da pandemia, o gap, né, a desigualdade O abismo. social, o abismo, ele se tornou muito mais profundo, muito maior, né, professor? Com certeza. Com certeza, isso tem a ver justamente com essa espécie de reinvenção da esquerda que existiu nos Estados Unidos, que é algo que não é essencial, não é uma definição atemporal de esquerda. As pessoas precisam entender isso, né? Esse é um momento que a gente vive, um momento da esquerda capturada, raptada pelo chamado wokismo.
mas uma coisa não é a outra, né? Como você acabou de observar. Mas realmente as pessoas, mesmo a esquerda mais trabalhista, não é muito ouvida, né, nesses ambientes. Parece assim, a impressão que eu tenho é que chega alguém marxista mesmo, é, ele é ouvido, claro, por esses progressistas, né, neoliberais, mas eles não continuam a conversa, né? Deixam o cara falando sozinho, não silenciam, né? Mas deixam o cara falando sozinho. Já quando se trata de alguém, né, que é, por exemplo, um conservador econômico aí, ou social, essa pessoa é silenciada mesmo, como você falou, né? Aquele cara Milos, né? Esqueci o sobrenome dele, Uhum. que estava famoso uma época aí, se envolveu em vários problemas. Tínhamos opiniões, algumas delas bem bizarras, né? Mas uma voz importante da direita tentou fazer uma palestra, né, na universidade onde eu trabalhava, e, cara, simplesmente teve tiro em uma manifestação enquanto ele estava dentro do prédio se preparando para fazer a palestra. Aí foi cancelado, ele foi embora, né? Esse Então progressismo realmente. radical, ele tem elementos do fascismo, né, professor? Eu acho que sim, e isso tem a ver com a própria forma como a liberdade de expressão, etc., se formou nos Estados Unidos, né? Tudo muito, muito ligado, né, a uma espécie de pressão social que as pessoas fazem umas sobre as outras, né? Como é difícil você, pelas leis, impedir alguém de falar, muita gente tenta impedir os outros de falarem né, se impondo fisicamente ou através, né, de ameaças. É algo que a gente precisa, né, que os Estados Unidos precisa resolver também. Eu acho que é um problema, muitas vezes. Pois é, e os alunos, no fim das contas, né, não tem culpa, né, pessoas aí que se esforçaram para chegar a essas universidades e tal, claro, com subsídios do governo federal também, que é isso que o governo quer remover, né, faz parte desse trabalho aí do governo Trump de diminuir os gastos, né, com cultura, com educação, com saúde, né, agora vão mexer no Medicaid com a proposta, o pacote, One Big Beautiful Bill, né, que eu até fiz um vídeo aí essa semana no canal, e transferir, mais uma vez, transferir aí esse não gasto, essa economia para o bolso dos mais ricos e das grandes corporações também, é um problema. Mas os alunos não têm culpa disso, né, professor? E podem acabar sendo penalizados. Aí realmente acho que você matou. É uma tentativa do governo de mudar em vários setores da sociedade americana culturas estabelecidas há séculos, né? De liberdade, Sim. de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, né, com a questão imigratória. Então, é um pouco assustador. Eu, que sou um imigrante que vivo nos Estados Unidos há mais de uma década, estou com o pé atrás, estou muito preocupado. Eu acho que é importante, né, a gente fazer uma pequena, né, recuperar um pouco a história, né, de como essas universidades são importantes, porque elas fazem parte de um projeto dos Estados Unidos de, de se colocar no palco do mundo, né? Quando elas apareceram, né, Harvard é do século XVII, né? Essas universidades, algumas delas são muito antigas, mas assim que se tornou um projeto de um país independente, de uma república, elas eram vistas como um passaporte para o grande mundo, como um passaporte para o Ocidente. Então, os Estados Unidos, parte de todo o trajeto dos Estados Unidos para ser aceito pela comunidade ocidental, principalmente pela Europa rica, isso passa pelas universidades. Então, é claro que um discurso cosmopolita foi fundamental para essas universidades serem o que são hoje. Os Estados Unidos,
acolhiam estrangeiros desde sempre em Harvard, em outras universidades antigas. E depois da Segunda Guerra se tornou, de fato, uma corrida entre as universidades americanas para ver quem atraía mais cérebros estrangeiros da mais alta estirpe. Então, é algo que, assim, o discurso do globalismo faz parte dessa ideia wokeista, digamos. Essas coisas acabam, todas elas, se articulando muito bem nas engenharias da universidade, né? Dentro dessa máquina toda das universidades americanas, que pregam basicamente que dinheiro não tem ideologia. Então, que talento não tem ideologia, que dinheiro não tem ideologia, são ideias que são um pouco discutíveis, mas que são tomadas como verdade absoluta. E acaba que o próprio americano, muitas vezes, se sente excluído dessa equação. O americano vê essas universidades muito boas lotada de estrangeiro, pagando caríssimo, né? Porque essas universidades, é importante que, né, o nosso público saiba também, mesmo as universidades públicas americanas são caras, bastante caras. Né? E aí, esse dinheiro vem de onde vier, e talento venha de onde vier, para essas universidades é interessante, para as empresas americanas é interessante, mas e o americano? Né? É uma discussão que eu acho que é válida, é importante ser feita. Né? Para quem são essas universidades? Essas universidades são feitas primariamente para capacitar e para, né, ajudar o americano a melhorar de vida, ou ela é só para alguns, né, a elite americana, e metade ou mais das vagas tem que ser destinadas ao resto do mundo, porque o mundo é muito grande, tem gente demais. É uma discussão que não tem certo e errado, na minha opinião, e que a gente precisa ter tomar um lado, né? É uma questão de quem vai ter mais argumento, quem vai conseguir, né, colocar o seu discurso de forma mais efetiva. A desculpa do governo de combater antissemitismo parece mesmo uma desculpa, né? Acho que, como a gente começou a conversa, acho que vai além disso, né? E, enfim, mas realmente é legal você frisar que Harvard pode acabar tendo que admitir mais americanos qualificados aí para a universidade, né? Porque talvez seja uma forma de superar essa dependência aí de estudantes estrangeiros, mas óbvio que não vai abordar a perda de diversidade, né, e talentos globais também, né, que sempre foram atraídos para essas grandes universidades americanas. Mas Harvard está longe de ser acabar sendo destruída, né? Isso não vai acontecer. O endowment de Harvard, mais de 50 Claro. bilhões de dólares, né, professor? Harvard é um mini hedge fund, né? É um mini fundo de investimento, não é assim, né? É. E tem uma questão que Harvard tem seu próprio, né, sistema. Harvard sobrevive, não importa o governo, essa é a realidade. Né? Por ser uma universidade privada, eles têm os seus próprios doadores, seu próprio ecossistema financeiro, digamos. Então, pode até perder um pouco de investimento do governo, mas para eles sei lá, são né, espinhos do caminho, mas para eles não vai ser super problemático. Vão continuar sendo prestigiadíssimos e até meio, né, faraônicos muitas vezes nos gastos e nos investimentos que eles fazem. E é importante observar, né, que como eu disse, os americanos se sentem excluídos de Harvard. É algo que é natural, é uma instituição que não pode abarcar todo mundo. Parte da importância dela vem dela ser exclusiva. Então, ela nem poderia, né, dentro do modelo de negócio, aceitar muita gente.
né? Aí chega que, assim, é uma sensação que o americano médio tem de que aquilo lá é um monstro dentro do país deles e que eles têm orgulho, claro, de Harvard, mas de uma forma como se não fizesse parte da vida deles. É algo que está muito longe da vida deles. É, e Harvard é mesmo, é muito exclusiva, é vista como um ícone, né, professor, da grandeza norte-americana e confere muito prestígio quem estuda lá, né, especialmente em contexto internacional, aí no Brasil, você falar, pô, fulano estudou em Harvard, né, como a Tabata Amaral, garante muito prestígio, né, a reputação global da, da Universidade de Harvard, das universidades de Ivy League, né, dos Estados Unidos, é um ativo de soft power para os Estados Unidos, né, professor? Claro que é, como eu disse, foi um dos, né, principais motores da ascensão dos Estados Unidos após a Segunda Guerra, para se tornar o coração do Ocidente. Hoje, como né, a gente sabe, o dinamismo do Ocidente não está na Europa, está nos Estados Unidos, as universidades têm um papel fundamental. A gente pensa, né, um ícone dessa situação foi Einstein, né, que foi realmente o pivô, né, do projeto Manhattan que fez as bombas atômicas, e ele fugiu de uma situação completamente insalubre e perigosa na Europa, né? E encontrou um ambiente que validou o trabalho dele e pôde, né, mudou o rumo do mundo. Então, os Estados Unidos tem muitos, mas muitos casos como esses do Einstein. E é isso que é um pouco assustador numa notícia como essa do Trump. O Einstein não poderia ir para Harvard, né, nessa situação. Se tivesse uma espécie de banimento desse tipo, e ele tivesse, por exemplo, entrando lá para fazer um doutorado, ele não poderia fazer. Então é um pouco, né, assustador pensar, né, que é uma mudança muito significativa, né? E como você falou, eu acho que não vai para frente, porque realmente pisa demais no calo das universidades, mas a guerra está aberta aí. Pelo Donald Trump, seria isso, né? Seria uma quantidade minúscula de vagas para estrangeiros na universidade. Mas entra naquilo que a gente falou, né? É, e a grana, e o sistema, né? Me parece às vezes que o Trump tem feito escolhas que são até reveladoras de certa honestidade conservadora, honestidade na direita, que a gente não via faz muito tempo nos Estados Unidos, que é muitas vezes ele tem a escolha entre o dinheiro e uma opção que é a que ele acha que seria mais interessante para os americanos ou para o modelo que ele quer de Estados Unidos, ele escolhe esse modelo e perde dinheiro mesmo. Ele tem feito algumas decisões dessas. E a economia, infelizmente, a gente está vendo que está patinando, mas não dá para dizer que o Trump não prometeu essas coisas ou que ele está divergindo do projeto que ele tinha, de forma alguma. Concordo totalmente. Quem está surpreso com alguma das medidas que foram tomadas desde o dia 21 de janeiro, quando ele tomou posse, não prestou atenção na campanha, não prestou atenção nas várias entrevistas que ele deu. Mas é isso, a conclusão é a minha também, professor, de que é mais um show aí, mais uma, entre aspas, bravata aí do governo, né, para tentar forçar. Na verdade, o objetivo do governo é sim conter um pouco esses protestos, né, até que a situação em Israel seja resolvida, a situação lá na faixa de Gaza, e né, a gente vive um momento aí de tensão aí, não é o melhor momento na relação Estados Unidos e Israel, o governo Trump, e tentar também mudar um pouco as diretrizes aí dentro dessas universidades, né, professor? Tentar fazer com que exista um pouco mais de pluralidade, quebrar um pouco a fortaleza democrata que o professor definiu muito bem. Mais alguma coisa, professor?
Não, eu acho que é isso, né? Se por um lado a gente tem diversidade nessas instituições, é uma diversidade de origem, mas não de classe. Então, tem lá de origem ou de identidade, né, mas não de classe. Então, o que a gente vê é uma super aristocracia multicultural nessas universidades. É isso que a gente vê. Um caso, para mim, totalmente chocante foi a UCLA, que é uma universidade excelente, riquíssima, né? Acho que depois de Stanford é a mais rica, né, da Califórnia. E como a gente sabe, né, o PIB da Califórnia é igual ao da Alemanha, né? É uma coisa surreal de rica, né? E essa universidade fica lá no meio de um território completamente latino, né? Você não consegue ficar 2 minutos andando em Los Angeles sem ouvir espanhol. Você entra em vários programas, vários. Não estou falando que isso é coisa de uma área ou duas. Não tem um latino matriculado, um latino. Então, né, a gente fica um pouco assustado com isso também, né? E quando tem latino, é um californiano, né? Não é um cara que veio do México, não é um cara que veio do Panamá. Então, é claro que assim, o discurso pode ser torturado, né? O número pode ser torturado para dizer o que a gente quer. Então tem diversidade, mas bem naquelas, né? É um pouco, Então entra um pouco, eu acho que eu é um brinco debate sempre. completamente. Eu brinco sempre sobre aqueles yard signs, né? Aquelas plaquinhas que os americanos colocam na frente das casas aqui. Você vai nos bairros nas cidadezinhas mais ricas aqui de Massachusetts, você anda por lá, todas têm. Nessa casa, a gente respeita todas as pessoas, todos os seres humanos, amamos imigrantes, pretos, gays, mas você não acha um vivendo lá. Não tem ninguém vivendo lá. Então, eles defendem, às vezes, por exemplo, imigração em massa, que é uma situação que não afeta eles, porque esses imigrantes que vão chegar aqui indocumentados vão trabalhar para essas pessoas. Né? Para eles é até importante, para os mais ricos, né? Explorar uma mão de obra muito mais barata. Mas para o trabalhador que está lá embaixo, esse cara é afetado. Esse cara é o cara que, pô, que às vezes vai num hospital e não vai conseguir uma vaga. Esse cara vai ter problemas na escola do filho e etc, né? Porque não tem como. Imigração, mesmo indocumentada, sempre existiu, a gente falou várias vezes, e inclusive o país necessita isso. Imigração em massa é outra coisa, porque é uma questão de infraestrutura, não tem como absorver uma massa de pessoas chegando ao mesmo tempo, como aconteceu nos últimos anos. Então a gente vê, por exemplo, antigamente, até antes da pandemia, as pessoas chegavam aqui, rapidamente conseguiam trabalho, rapidamente conseguiam organizar as próprias vidas. Nos últimos anos não, era tanta gente chegando que não tem vaga em escola, não tem moradia, não tem trabalho. O governo do estado financiando hotéis aí para essas pessoas poderem viver, financiando alimentação para as pessoas. Não é a ideia, né? Não é a ideia. Quem é que vai tentar buscar o sonho americano numa situação como essa, né? O que deveria existir já que ou você abraça essa situação e cria um ambiente, leis e tudo para poder absorver essas pessoas, o que já aconteceu no passado americano, né? Na época das grandes imigrações do século XX e no fim do século XIX, os Estados Unidos fez tudo e mais um pouco para conseguir absorver todo mundo. Ou você faz uma coisa dessa com o custo envolvido, aí que tá, né? As elites teriam que aceitar essa situação. Ou você tem um momento de ter que restringir mesmo. É matemático, isso é aritmético. Porque se fosse parte de um plano organizado, você conseguiria distribuir, né? Como aconteceu no começo do Tem isso século também. passado, na metade do século Sim, passado, principalmente. Mas do jeito que foi feito, é óbvio, as pessoas vão para os lugares que recebem os imigrantes um pouco melhor. E aí é muita gente, né, professor? É muita gente ao mesmo tempo. Mas enfim, claro. a conclusão é essa: o governo pesando a mão aí para ver se consegue interferir
até ideologicamente dentro dessas universidades. Obrigado, professor. Mais um grande vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, deixa um comentário, participa com a gente volta com mais informações. Vamos continuar acompanhando esse caso de Harvard, das outras universidades e tudo que acontece aqui nos Estados Unidos. Eu e o professor Rogério Melo Franco. Obrigado, professor. Obrigado.